acreditar que as bênçãos virão ao teu encontro, não. Viver o evangelho de promessa é sair em busca da conquista, é sair em busca daquilo que é invisível para mim, mas amanhã se torna visível. Acreditar na promessa é saber que o impossível para outras, para mim é possível. Acreditar no evangelho da promessa é eu saber que Deus abre porta onde não tinha, que Ele levanta mantenedores onde não existia. E eu vim aqui nesta noite para dizer: você está dentro da promessa, você acredita em uma promessa. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Oh, glória. E Paulo está vivendo e crendo nas promessas. E dentre várias promessas que Paulo tinha, ele tinha uma promessa de um dia ir para Roma, para pregar o evangelho em Roma. Era o desejo de Paulo. E esta palavra foi proferida a ele, presbítero Raimundo, há tempos atrás. Um dia tu estarás em terra romana. Um dia tu estarás na capital, aleluia, da Itália. E Paulo, pastor Antônio, pegou aquela palavra como uma profecia, como uma promessa, querido, que faz você acreditar que o amanhã será melhor do que hoje. São as promessas, são as palavras proferidas por Deus através de seus profetas, através da sua própria palavra. Homem que não acredita na promessa, mulheres que não acreditam na promessa, são pessoas, aleluia, predestinadas ao fracasso, predestinadas à derrota, porque a promessa te vocaciona. A promessa é uma força motriz que te faz acreditar, que te faz, aleluia, se locomover. Pessoa que não acredita em promessa se torna como a mulher de Ló, aleluia, uma estátua. Ela fica paralisada. Mas nesta noite eu vim aqui em Sobradinho 2, quase 100 quilômetros de Santo Antônio do Descoberto, para dizer: enquanto você acreditar na promessa, haverá uma chama dentro de você dizendo: não desista, não pare, não olhe para trás, porque a promessa ainda não cumpriu. Mas eu vim aqui para dizer: aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Quem está entendendo, levante a mão para adorar. Deus tem promessa para você e vai acontecer. Crendo na promessa, Paulo acreditava que um dia iria para Roma. Só que tem um porém. Passa-se os anos, e durante os anos Deus prepara eventos, Deus prepara episódios para que a promessa se cumpra. E a Bíblia está dizendo, irmãos, que agora Paulo é preso, e juntamente com outros presos, Paulo agora precisa adentrar-se, entrar em uma navegação. Paulo agora, irmãos, vai entrar num navio em destino à Itália, em destino a Roma, porque Deus havia prometido que Paulo teria um diálogo com César. Oh, querido, mas só que Paulo, em seus sonhos, em seus prospectos, ele nunca imaginou que iria para Roma como prisioneiro. Paulo nunca imaginou que a promessa de Deus na vida dele se cumpriria na dor. O que eu vi aqui nesta noite dizer é que eu não sei se você vai sentir dores, eu não sei se você vai lacrimejar os olhos, eu não sei se você vai estar sentindo calafrios, mas a promessa de Deus na tua vida vai cumprir. Quer o inferno ou não, quer os demônios ou não, quando Deus promete, Ele trabalha para cumprir. Bendito seja Deus. Aleluia. Oh, glória. Então Paulo tinha um sonho, Paulo tinha um desejo de ir para Roma, mas ele não imaginou que ele ia para Roma preso. Ele não imaginou que as pessoas que lhe fariam companhia eram presidiários. Oh, querido, o Senhor está dizendo que
Ele não está nessa noite. Talvez você não está entendendo. O Senhor está dizendo que a circunstância do trajeto, aleluia, é mais importante do que a chegada e do que o início da trajetória. O que vai acontecer com você dentro deste navio, o que vai acontecer com você nesse trajeto, é o que vai mudar a tua história daqui para frente. A promessa Ele vai cumprir. Entrar no navio rumo a Roma, você vai entrar. Agora o que vai acontecer, aleluia, no trajeto, é o que vai marcar a tua história. Bendito seja Deus. Acreditando nas promessas, mas suportando o trajeto. Quem acredita na promessa aqui? Você acredita? Eu sei que você acredita, querido, mas tem um porém. Você precisa suportar o trajeto. É porque no trajeto é que muitos desistem. É no trajeto que muitos olham para trás. É no trajeto que muitos querem abandonar o barco. E Deus está falando para alguém nesta noite: bendito seja Deus. Aleluia. A Bíblia está dizendo, irmãos, que eles agora entram naquele barco. E quando eles entram naquele barco, você sabe a história. Se você não sabe, eu vou lhe contar. Eram aproximadamente 276 pessoas naquela embarcação, que estão indo em direção a Roma, mas como prisioneiros. Naquela embarcação, Paulo não entrou lá para ser líder. Naquela embarcação tinha um líder chamado Júlio, ele era o centurião. Naquela embarcação tinha um capitão que estava no leme, que estava, aleluia, direcionando aquele navio. Naquele navio tinha um homem que era o mestre do navio. E Paulo entra lá apenas como um prisioneiro. Paulo entra lá, irmãos, não com uma posição de destaque. O que Deus está querendo te dizer nesta noite é que não é a forma que você entrou naquela empresa, não é a forma que você chegou nesse ministério que vai fazer a tua história ser notabilizada, mas vai ser como Deus vai te usar dentro daquela empresa, dentro daquela família, dentro desse ministério. Não é como você chega, mas é como você vai se portar na trajetória e no trajeto. Bendito seja Deus. Glória a Deus. E eles começam aquele trajeto, irmãos. E a Bíblia diz que eles chegaram no primeiro dia, no dia seguinte, um dia de viagem naquele navio. Eles chegam em uma cidade por nome de Sidom. A Bíblia diz que Paulo já tinha ido em Sidom uma primeira vez. Quando Paulo foi em Sidom a primeira vez, Paulo evangelizou, Paulo pregou, Paulo alimentou as pessoas. E agora Paulo está preso. Paulo está dentro de um navio e Deus faz com que ele retorne e que ele pare em Sidom. Sabe o que Deus está dizendo aqui nesta noite, queridos? É que no trajeto que você vai ter que suportar, Deus vai te fazer voltar em lugares em que você já passou, em lugares onde você já foi maltratada, onde você recebeu uma ajuda de alguém, onde você ajudou alguém. Por quê? Porque no trajeto existe uma lei infalível, a lei da semeadura. Tudo que você planta, você colherá. Paulo passou em Sidom e alimentou e cuidou e abraçou pessoas. Sabe o que eu vim aqui dizer esta noite, pastor Antônio, para algumas pessoas aqui, que enquanto a igreja estiver na terra, a igreja precisa de pessoas, porque a igreja também é pessoas. Plante no ministério de alguém, porque você não sabe se você vai voltar em Sidom. Deus está preparando Sidom para alguém. Você vai voltar naquele lugar que você passou um dia, e lá a Bíblia diz que Paulo foi cuidado pelos seus amigos. Glória a Deus. Sabe o que Deus está mandando dizer? Que quando você menos esperar, Deus vai levantar amigos que vão te alimentar. Deus vai levantar pessoas que no passado você ajudou e nem lembra mais. Pessoas que você deu algo para ele no passado, um conselho, uma ajuda financeira, e agora no trajeto, quando você se vê numa situação difícil, essas mesmas pessoas que você ajudou no passado também irão te ajudar, também irão te atender, porque a Bíblia está dizendo, irmão, que Deus não abandona os seus servos. Você pode estar como prisioneiro, mas em meio à prisão, em meio a este navio, Deus levantará amigos
amigos para te dar uma mão amiga. Bendito seja Deus. O que eu estou dizendo aqui nesta hora é que a igreja nunca vai ficar sozinha. Ah, você não está entendendo. Você não vai ficar solitária, não vai morrer sozinha. Deus vai levantar alguém para te dar uma mão amiga. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Escute uma coisa: Sidom vai aparecer para muita gente. Aquele mesmo lugar que você ajudou alguém, não se esqueça que um dia Deus pode te levar para lá de novo. E quando você chegar lá, as pessoas vão te agradecer, as pessoas vão ser gratas àquilo que você fez. Deus está dizendo alguma coisa interessante para alguém. Oh glória! E a Bíblia está dizendo, irmãos, escute a história, que eles estavam ali naquela cidade por nome de Sidom. Paulo foi alimentado. Mas quando eles começam a andar, irmãos, descendo naquele navio, a Bíblia diz que quando eles começam a navegar para o Baixo Chipre, a Bíblia diz que quando eles saem de Sidom, os ventos começam a ser contrários. Quer dizer, do porto em que Paulo saiu até a cidade de Sidom foi tudo bem, um dia de viagem tranquila. Parece que o início da nossa fé, pastor, é mais tranquilo, é calmo, você tem água para beber, você tem amigos para te aconselhar. Mas quanto mais você navega, quanto mais você navega no mar da vida, no mar do ministério, mais os ventos começam a ficar contrários, pastora. Quanto mais você navega no oceano do Espírito, mais se levantam os seus algozes, mais se levantam os seus adversários. Vento contrário aqui significa adversidade, significa dificuldade. Mas mesmo o vento sendo contrário, a Bíblia diz que o navio não estagnou, o navio não parou. O que eu vim dizer nesta noite, ainda que as lutas estejam grandes contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu ministério, contra a tua vida secular e financeira, os ventos estão soprando o contrário, mas mesmo assim o barco não vai parar. Oh, você não está entendendo? Os ventos não vão ser capazes de parar o teu ministério. Não vão ser capazes de parar o teu ministério. Aleluia. Irmãos, quando a Bíblia fala de vento contrário, a Bíblia fala de força adversa. Enquanto você está aqui adorando, o inimigo está fazendo de tudo para tentar tocar em quem você ama. Enquanto você está aqui adorando, o inimigo está fazendo de tudo para tocar na tua vida. Oh, os ventos são contrários, as dificuldades são notórias, mas o Senhor está dizendo: o teu barco pode até estar lento, a tua navegação pode até estar lenta, mas continua navegando em direção a Roma, em direção a Roma, porque o teu lugar não é Chipre, o teu lugar de parar não é em Sidom, porque você recebeu um abraço do amigo, mas não é em Sidom que Deus tem para você. Deus tem Roma para você. Bendito seja Deus. Não se conforme com a situação que você está vivendo. Você acha que está bom, mas Deus está dizendo que Ele tem muito mais para você do que aquilo que você pede ou imagina. Ele tem Roma para você. Deus não tem só Sidom para você, Deus tem Roma para você. Bendito seja Deus. Vamos continuando. Então, quanto mais você navega no oceano da vida, quanto mais você navega no oceano chamado ministério, mas continua as lutas se aproximando. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e da Panífila, chegando a Mirra na Lícia, achando ali o centurião, um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muito dia navegávamos vagarosamente, havemos de chegar apenas defronte de Cnidro. Tem pessoas que estão dizendo: eu não entendo por que eu só cheguei até aqui. Eu não entendo, eu pensei que em dezembro eu estaria melhor, que eu tinha um emprego melhor, que eu teria mais dinheiro no banco. Eu pensei que em dezembro eu estaria mais avivada. Querido, o Senhor está dizendo: o importante não é a velocidade da navegação, o importante é a direção. Você pode até não estar navegando em uma velocidade gigantesca, mas você continua
continua na direção, e a direção é mais importante do que velocidade. Não adianta você correr, não adianta você ser veloz se você estiver andando, navegando na direção errada. Entenda isso nesta noite. Tem gente que está dizendo: eu queria ser pregador, eu queria ser cantora. Deus está dizendo: evangelize primeiro a tua família, ganhe elas primeiro, para depois você querer pregar no congresso. Não precisa pressa, precisa sim, aleluia, de competência, precisa sim de endereço. E Deus está dizendo: o endereço certo é quem está mais perto de você. Tem gente que é apressado demais, meu querido pastor que nos visita. Tem gente que começou agora no ministério e diz: eu quero ir para a África fazer missões. Apressado. Faça missões no teu bairro, faça missões na tua cidade. Oh, irmãos, alguém está questionando, alguém está dizendo: olha, estamos atravessando o Mar Longo e ainda chegamos só até aqui. Eu pensei que eu estaria mais longe. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Deus não erra. Se você está até nesse momento do teu ministério, se você chegou só até aqui, é porque é aqui que Deus sabia que você estaria seguro. Oh, irmão, no mar não é a velocidade que conta, no mar o que conta é a habilidade de quem está na direção do navio. E quem está na direção do teu navio, aleluia, ainda é Jesus de Nazaré. Ele é o teu capitão, é Ele que guia o teu barco, o teu navio. Bendito seja Deus. Escute uma coisa, a Bíblia está dizendo, irmãos, que enquanto eles vão descendo, eles vão navegando, e a Bíblia está dizendo o seguinte, no versículo de número 8: e costeando dificilmente, chegamos a um lugar por nome de Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Sabe o que ele está dizendo? Bons Portos não era um lugar tão atrativo. Bons Portos não era um lugar de muitos prazeres, mas era um lugar de segurança. Mas era um porto onde os navios que estavam em dificuldade, quase na pique, paravam para fazer os consertos na embarcação, para não naufragar. Deus está mandando eu dizer nesta noite, sabe quando Davi disse: o Senhor é meu refúgio, é minha fortaleza? Ele está dizendo, há momentos no ministério que não adianta você querer continuar navegando. Há momentos no ministério, presbítero Raimundo, que é melhor encostar no porto chamado Bons Portos, porque é o momento de você estar fazendo, aleluia, um reparo na navegação. Deus está dizendo: Bom Porto não é o ponto final, mas é um lugar de reparo. Deus está dizendo: você não está parada, você está se consertando, descendo na olaria, você está sendo consertada por Ele. Bendito seja Deus. Só que não é todo mundo que quer ficar, irmãos, em Bons Portos. Não é todo mundo que quer ficar nesse lugar pequeno. Não é todo mundo que quer ficar na oficina. As pessoas preferem ser um cruzeiro mercante. As pessoas não querem estar estacionadas, fazendo os consertos necessários para não naufragar. Mas o Senhor me manda dizer: é melhor um navio parado fazendo um reparo do que um Titanic sendo naufragado. Não seja Titanic, seja um barco que nesta noite está no porto seguro para fazer os reparos necessários. O Senhor está mandando dizer para alguém: não se apresse, não se precipite, não saia do porto antes da hora. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ai, nós te louvamos, meu Deus. Aleluia. Irmãos, estava vindo o inverno. Naquele tempo era aproximadamente o mês de outubro. Na Itália, muita neve, muitos ventos bravios. E agora começa o trajeto de Paulo, não mais apenas como um preso, mas como uma voz profética de Deus.
Deus está dizendo, naquele lugar que você pensou que estava apenas como mais uma, como mais um, naquele local que você acha que está lá apenas para compor um time, que você imaginou que você está lá apenas sendo sombra para alguém, Deus está dizendo, vai chegar um momento em que você vai se levantar em meio à multidão como voz de Deus para alertar. Deus está dizendo, eu não te coloquei neste navio para você ser só um tripulante, mas eu te coloquei neste navio, rapaz, para você ser boca de Deus na terra. Bendito seja Ele. Glória a Deus. Escute, olha aqui, a Bíblia está dizendo, Paulo se levanta e diz o seguinte: senhores, eu percebo que a nossa navegação está ficando perigosa. Eu percebo que essa navegação está ficando incômoda. E se nós sairmos deste porto, nós iremos ter muitos danos e muitos podem até perder a vida. Só que tem um porém, irmãos. Perto de Bons Portos existia um outro porto muito grande, onde tinha grandes adegas, onde tinha muitos prostíbulos para os navegantes, para os marinheiros ter prazeres. E a grande maioria das pessoas não quer estar parada, consertando e fazendo reparos. A grande maioria das pessoas, irmãos, no trajeto querem ter comodidade, querem ter entretenimento. E o Senhor está dizendo, irmãos, oh meu querido, não troque um concerto com Deus, não troque um reparo espiritual com um entretenimento, com comodidade. E a Bíblia diz, irmãos, que Júlio faz uma pergunta para o mestre, para o piloto, e o piloto diz: olha, tem um porto chamado Fenice aqui perto. Fenice é grande, Fenice é atrativo. Além de nós consertarmos o navio, nós podemos tomar um vinho, nós podemos se divertir com as meretrizes. Irmãos, enquanto você tenta sair do barco para tentar se distrair, é nesse momento em que o inimigo está armando um laço para nos matar. É nesse momento que o inimigo está querendo tirar a nossa vida. Escute uma coisa: nem sempre a voz do profeta vai ser ouvida em primeiro estágio. Paulo dá o recado, Paulo avisa, mas Júlio vai em consideração a maioria. E Júlio, junto com a maioria, vai para aquele porto chamado Fenice. Tem uma coisa que eu preciso dizer aos senhores. Tem muitas pessoas aqui que estão sofrendo, que estão passando decepções, não porque eles próprios tomaram uma decisão, mas porque numa família, num casamento, a decisão de um traz malefícios para toda a família. E tem pessoas que chegaram aqui que estão passando por dificuldades, porque no passado, aleluia, o marido fez uma dívida exorbitante, e hoje você está passando privação de algumas situações, e Deus está dizendo: você entrou nesse barco, aleluia, você entrou nessa navegação por causa da maioria, mas o Senhor está dizendo que por causa da tua atitude, mesmo sendo minoria, Deus lhe dará o escape. Deus não vai te julgar como condenado ou como condenada, porque você não teve direito de escolha. Isso é forte, irmão. Deus vai colocar um fim nesta dor, porque você entrou nessa situação não porque queria. Você foi constrangida, você foi coagida, e por isso está nesse relacionamento com dificuldades, e por isso está sofrendo, porque alguém disse: não, mas ele vai ser um bom marido, não, mas ele vai ser um bom patrão. Vá para lá. E você está passando decepções, você está passando privações, mas o Senhor está dizendo: eu ainda continuo olhando o barco, eu ainda continuo olhando o navio, e na hora certa eu te darei o escape. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Escute uma coisa, a Bíblia está dizendo o seguinte, irmãos, que quando eles começam a sair de Bons Portos para Fenice, a Bíblia diz que agora vem sobre eles um grande temporal. Vem sobre eles, irmãos, e eu acho lindo esse texto que fala: e veio sobre o navio um grande pé de vento. Quando você desobedece à voz de Deus,
Quando você prefere ouvir mais a voz do homem, de homens, do que a voz de Deus, irmão, não tem como o trajeto ser, aleluia, prazeroso. O trajeto vai ser turbulento. O trajeto vai ser cheio de dificuldades. Porque quando eu prefiro dar ouvido ao homem e não dar ouvido a Deus, eu estou dizendo para Deus: quem vai guiar a minha vida agora sou eu própria. Quem vai guiar o meu barco agora sou eu próprio. Irmão, quando nós tiramos a autoridade de Deus sobre as nossas decisões, nós estamos caminhando em passos longo para a derrota e para, aleluia, perdermos aquilo que almejamos. E eles estão indo para a Fenícia. E a Bíblia diz, irmãos, que este grande ventaval, e o ventaval está dizendo que tinha um nome, e soprando o vento sul levava eles tranquilamente. Mas não muito depois, deu um pé de vento chamado Euraquilão. Irmãos, era como se fosse um tufão, era como se fosse um grande redemoinho no meio dos mares. É o trajeto, é o momento em que as pessoas param de ouvir a voz de Deus e preferem ouvir a voz do homem. A igreja não pode ser assim. A igreja tem que ser a minoria no meio desses ingratos, no meio dessas pessoas que não dão ouvido ao Senhor. A igreja precisa ser minoria. Escute uma coisa, eu preciso falar algo de Deus para você. E agora, irmão, no versículo 15, a Bíblia diz que o navio agora é arrebatado. O navio agora é arrebatado, não podemos mais navegar contra o vento. Aleluia. E eles agora, irmãos, estão deixando, aleluia, a navegação, está perdendo a direção, e eles estão navegando à toa. A palavra navegar à toa quer dizer desnorteado. O homem e a mulher que para de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da amiga, para ouvir a voz do locutor do rádio lendo o horóscopo do dia, ele está predestinado a perder o seu foco. Ele está perdendo. O foco deles, aleluia, era Roma, mas eles queriam parar em Fenícia para se divertir. Se você tem um foco e o teu destino, Roma aqui significa os céus é bem ali, e você não pode perder o foco, você não pode ficar desnorteada, andando à toa, navegando sem direção, irmãos. Oh glória, a Bíblia está dizendo claramente, irmãos, e correndo abaixo uma pequena ilha chamada Cauda, apenas podemos ganhar os botes, e levando este para cima, usaram todos os meios, cingindo o navio, e deram para si mesmo as velas, mas mesmo assim continuava navegando à toa. O que Deus está dizendo é o seguinte: depois que o navio perde a direção, meu irmão, para você colocar ele no plumo de novo é difícil. Sabe aquele ditado? Depois do leite derramado não adianta mais chorar. É o que Deus está dizendo para alguém nessa noite. Escute, a Bíblia está dizendo no versículo de número 18: e andando nós agitados por uma veemente tempestade no dia seguinte, ali viram o navio, e no terceiro dia nós estávamos, aleluia, com as próprias mãos jogando fora a bagagem do navio. Irmão, sabe o que é jogar fora a bagagem? Isso é consciência pesada. Tem gente que não reconhece que tomou a decisão errada e começa a querer jogar a bagagem fora, começa a querer jogar a culpa em alguém. E o Senhor está dizendo: o segredo não é jogar a bagagem fora, o segredo é reconhecer que tomou a decisão errada. Ei, deixa eu te falar umas coisas aqui, deixa eu te falar a verdade. Não é a bagagem que vai fazer o barco naufragar. O que faz o barco naufragar é a direção errada. Não tome decisão precipitada, não vá pelos teus próprios olhos, deixa Jesus guiar a tua história. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Arabaia sei cantor e me amaraia. Oh queridão, eu preciso dizer uma palavra para você. Enquanto todos os homens, inclusive Júlio, o centurião, está desesperado, jogando a bagagem fora,
jogando a sua consciência para uns aos outros. Enquanto isso, Paulo está em um quarto, Paulo está em um lugar do navio, escuro ou talvez solitário para os homens, mas a Bíblia diz que naquela noite um anjo, o anjo visita Paulo, e aquele anjo diz assim: Paulo, nenhum de vocês irão morrer. Deus está dizendo, irmão, por causa de um Paulo, Deus vai livrar todo o navio. E esse navio aqui é a tua casa, é a tua empresa, é o teu casamento. Por causa de você, Deus vai livrar. Quem está entendendo, levanta a mão lá em cima para glorificar, para adorar, adora. Ora pra quedarama. É noite de avivamento, é noite de avivamento. Deus não te colocou nessa situação para você morrer. Deus te colocou aí para pregar liberdade, para você ser boca de Deus na terra. Glória a Deus. Você é boca de Deus na terra. Aí, irmãos, Paulo agora chega onde está eles. Você se lembra que na primeira vez que Paulo fala, ninguém deu ouvido. A primeira vez que Paulo pede a palavra, todo mundo discorda dele. Agora a segunda vez Paulo se levanta e Paulo diz o seguinte: senhores, eu tenho uma palavra para vocês. Então Júlio, eu estou conjecturando, faz uma pergunta: o que tu tem para dizer, Paulo? Em meio a tempestade dessa, nós estamos naufragando, nós estamos indo a pique, já jogamos a nossa bagagem fora. O que tu quer falar, Paulo? E Paulo fala o seguinte: senhores varões, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Tenha bom ânimo, irmã. Deus está dizendo nesta noite que você foi chamada para pregar libertação, que você foi chamada para pregar avivamento no meio da tua casa. Tem alguém lá drogado, tem alguém bebendo, tem alguém desempregado. Deus vai usar você para dizer: não te desespere, tenha bom ânimo. O Deus que eu sirvo me visitou nesta noite e disse: ninguém vai morrer. Oh, você não está entendendo. Esse navio que você entrou não vai ter o prazer de te tirar a vida, vai ter prazer de ser a tua faculdade. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Suportando o trajeto, adversidades, vento contrário, falta de pão, é durante o trajeto. Não é na saída e nem na chegada, é no trajeto. É durante o trajeto que muitos de nós vamos pensar em voltar atrás. Paulo diz o seguinte: o Senhor me visitou e Ele me disse assim: diga que ninguém vai morrer. O barco sim, o navio sim vai despedaçar, mas a alma de ninguém vai morrer e perecer. Deus está dizendo para você: sabe por que você ainda está aqui? Sabe por que ainda ninguém tocou na tua casa, na tua família? Sabe por que em meio a tanta dificuldade, pandemia, crise financeira, recessão financeira, você ainda está em pé, a igreja continua em pé? Sabe por quê? Porque o Senhor ainda continua contigo, Ele continua te vendo. Olha o que eu tenho para te dizer nesta noite, para você guardar na tua mentalidade: a adversidade, as ondas bravias, os ventos contrários não vão te impedir de ouvir a voz de Deus. O vento contrário não impede Deus de te visitar. Deus está dizendo: é no meio da crise, é no meio da luta que eu me notabilizo como Deus maior, como o Senhor dos senhores. Bendito seja Deus. Aleluia. E eu vou finalizar agora. O Senhor está dizendo: Paulo percebe que aqueles monstros estão com fome. No versículo 31 você vai ler em casa. Os marinheiros começam a jogar as âncoras na ilha. Para quê? Para fugir. Tem pessoas que, quando o barco começa a ser afligido pelos vendavais,
a primeira atitude dele é pensar em fugir. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. O melhor lugar para você estar ainda é dentro do navio. Glória a Deus. O navio aqui significa o teu casamento. Não saia, não desista do teu esposo. Aleluia. O navio aqui representa a empresa que você está trabalhando, sendo humilhada, sendo desprezada, não recebendo o salário que gostaria. Não saia, não peça conta. Oh, glória, não saia do navio, porque é neste navio ainda que você precisa se alimentar. A Bíblia diz, irmão, que Paulo pega um pão da graça, parte e dá alimento para todos os homens. Deus está dizendo, no meio do navio, dentro do navio, no mar, ainda tem pão. Deus ainda alimenta a igreja. Dentro do navio ainda tem pão. Bendito seja Deus. Se coloque em pé, por gentileza. Arabaia canto Biácia. Aramanaramadá Sirilicadarama. Deus está dizendo, agora eles chegam depois de se alimentar, após de comer o pão. Eles vão em direção a uma ilha chamada, depois eles descobriram, no momento eles não sabiam nem o nome. Depois eles descobrem que o nome da ilha é Ilha de Malta. E eles chegam naquela ilha. Só que o navio agora fica estacionado. O navio agora de fato para. O navio fica encalhado. Sabe o que Júlio, o centurião, diz? Nós temos aqui muitos prisioneiros, e esses prisioneiros vão fugir porque o barco está se quebrando. O barco vai se quebrar. Então nós vamos matar todos os prisioneiros para que eles não fujam. Sabe o que Júlio faz? Pergunta Paulo o que deveria fazer. Paulo disse, eu disse aos senhores que ninguém vai morrer. Eu disse aos senhores que ninguém vai morrer nessa embarcação. Sabe o que ele diz? Então Júlio fala, então todo mundo vai nadar, todo mundo vai pular nas águas, e quem tiver força se escape, quem tiver habilidade que nade. Irmãos, um começaram a nadar, outros que não sabiam nadar se apegaram, sabe o que? Um pedaço de madeira do barco, do navio. Outros se apegaram um pedaço, aleluia, de colchão que estava naufragando. Deus está dizendo para alguém, aquilo que você pensa que é nada, aquilo que você pensa que é pequeno, é o que vai gerar vida, é o que vai gerar escape para você. Oh, não menospreze aquilo que sobrou no navio. Tem gente que está dizendo, não sobrou nada para mim, não sobrou nada. Deus está dizendo, ainda tem. Oh, meu Deus do céu, eu vou falar. Aquilo que sobrou ainda vai servir para te livrar. Bendito seja Deus. Glória a Deus.